Então vamos lá, pessoal. Peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 231. Vamos ver proteção e defesa dos seres humanos. Para proteger o corpo contra as invasões de micro-organismos como bactérias, vírus ou toxinas, o nosso corpo possui barreiras de defesa. A pele e o sistema imunitário. A pele é como uma grande capa que cobre o corpo por completo, separando e protegendo os órgãos internos do exterior, além de nos proteger do meio ambiente. A pele também controla a temperatura corporal por meio do suor e da dilatação dos vasos sanguíneos. Ao realizar alguma atividade física, o corpo libera o excesso de calor produzido através do suor, controlando assim a sua temperatura interna. O sistema imunitário, além de eliminar os agentes invasores, possui uma espécie de memória que facilita o reconhecimento desses invasores quando tentam entrar pela segunda vez no nosso organismo. A pele e as mucosas. Elas foram a primeira barreira de defesa do nosso corpo contra os invasores. Quando sofremos cortes ou lesões, devemos ter muito cuidado, porque se torna fácil para os agentes externos entrarem e nos causarem doenças. Em nossa pele, o sebo forma uma camada sobre a epiderme, protegendo de micro-organismos. Então, olha lá, nós temos aí, aí as glândulas sebáceas, sudoríparas, as artérias, a hipoderme, a derme, a epiderme e as terminações nervosas. Então, olha lá. Tem as mucosas, tais como a do nariz, que revestem os órgãos do aparelho digestório, reprodutor e excretor. Formam outra barreira de proteção. Então, nós temos aí uma barreira, de proteção que são as mucosas. Temos as lágrimas, que são produzidas para proteger os olhos de substâncias que invadem, Às vezes a gente sente o olho lacrimejar, arder e lacrimeja, porque é um sistema de defesa do olho mesmo. Quando estamos com infecção no sistema respiratório, como no caso de uma gripe, o organismo produz o muco, com o objetivo de proteger os órgãos respiratórios dos micro-organismos invasores, o que também é uma forma de defesa do corpo. Então, aquela corizinha, o nariz escorrendo, é uma forma do corpo se proteger e expulsar aí os invasores, A infecção ocorre quando as bactérias invadem e se multiplicam em nosso corpo. A inflamação. Caso os micro-organismos consigam ultrapassar a primeira barreira de defesa, entra em cena outro mecanismo interno do nosso corpo, que atua combatendo esses agentes. Então, tudo aí, o nosso corpo, ele sabe que tem alguma coisa errada e ele tenta combater, ele não quer, ele não aceita esse tipo de o corpo estranho, Então, ele tenta combater de alguma forma, ele tenta expulsar, correto? A inflamação é o resultado de um processo de infecção que se dá no organismo, e que será combatido com a ajuda dos glóbulos brancos, as células do sangue, que ajudam a combater os corpos estranhos. Olha lá, observe. É enviado para o local do ferimento um grande número de glóbulos brancos, que é para quê? Para poder dar jeito, Elas vão querer expulsar o que não é, o que sabe que não é do corpo, que não provém do corpo. 2. O local do ferimento incha por causa do acúmulo de líquido. E 3. Os glóbulos brancos englobam e destroem as bactérias. Então, o nosso corpo, ele tem um sistema de defesa. Nem sempre, Às vezes a imunidade está baixa, Então, nós precisamos tomar remédio. Mas muitas vezes, o quê? Os corpos estranhos entram, se a sua imunidade está boa, o próprio corpo expulsa isso aí que ele sabe que não provém do corpo. Então, ele expulsa, ele não deixa que fique. Entenderam? Quando o sistema imunitário não consegue combater os invasores de forma eficaz, o corpo pode reagir com doenças, infecções ou alergias. Entre as reações do organismo contra infecções, pode ocorrer o aumento da temperatura corporal, conhecida como a febre. A febre não é uma doença, e sim um aviso ao corpo de que algo não está bem. Essa forma de reação até ajuda o sistema imunitário a combater as infecções. Vale lembrar que, mesmo não sendo uma doença, é sempre recomendado procurar um médico em casos de febre.
pois é um sinal de que há algo errado no organismo. Para evitar problemas de saúde, é importante manter bons hábitos de higiene e saúde para o corpo e a mente. Então, a febre, quando você está com febre, a febre em si, ela não é uma doença. Ah, não, tô doente. Doente de quê? Tô com febre. Tô de doença de febre. Não existe. A febre, ela é o quê? Para alertar. É sinal de que alguma coisa está errada com o seu corpo, né? Então, ela vem para te alertar, para você procurar o que pode ser, que aí é onde, né, nós vamos ao médico para investigar. Por quê? Porque aí, quando acontece isso, é porque o corpo não conseguiu combater aquilo que entrou ali, certo? Porque quando o sistema imunitário tá bem, ele expulsa, né? Isso aí, ele expulsa essa doença. Mas se ele não tá bem, se ele não tá forte, então ele não consegue expulsar. Então é aonde nós ficamos doentes, certo? Então vamos lá, vamos fazer aí as páginas 235, 236, 237. Rapidinho a gente responde aí rapidinho, pausa e depois volte para a gente fazer a nossa correção. Então vamos lá, para quem já fez a correção, número 1, explica com suas palavras o que você compreendeu sobre a proteção e defesa do nosso corpo. Então coloquem aí, o que vocês entenderam? Eu acabei de explicar, né? A questão da quando o corpo está bem e tal. Então eu quero que vocês expliquem aí com as palavras de vocês o que vocês entenderam. 2. Na espécie humana, a defesa contra agentes patogênicos que superam as barreiras externas de proteção é função realizada pelo sistema imunitário. Com relação a esse sistema, o correto é afirmar que a imunidade possui uma memória capaz de reconhecer esses invasores impedindo-os de atacar uma segunda vez? Sim, ela possui uma memória. Nosso corpo ele é muito inteligente, então ele sabe que algumas coisas igual se repete, então ele já sabe como que ele vai combater. O sistema imunitário age sozinho como barreira de proteção contra a ação de agentes patogênicos? Não, ele precisa de mais. A resposta imunológica é desprovida de mecanismos de autorregulação e memória? Também não. Então, a única correta aí é a número 1. Comente a seguinte afirmativa. A pele é a primeira barreira de defesa do nosso corpo. Então, eu quero que vocês comentem aí para mim. E nós vamos ver na aula 1. 4. O sistema imunitário atua no processo de detecção e combate a micro-organismos invasores e agentes nocivos ao organismo. Com relação a esse sistema, assinale a afirmativa correta. As chamadas doenças oportunistas em geral não atormentam a pessoa com um sistema de defesa forte. Não, essa aí não está correta não. Né? As doenças oportunistas em geral não atormenta, né? A febre é uma doença que ataca o sistema imunitário? Febre não é doença, né? Ela é um alerta de que tem alguma coisa de errado, então também está errada. A febre é uma reação de defesa do organismo contra infecções, ajudando inclusive o sistema imunitário a combater os corpos invasores. Corretíssimo. Então, só a última aqui vocês irão marcar um X. O processo de defesa do organismo é desencadeado pelas barreiras de proteção do nosso corpo contra os invasores. Em relação a essas barreiras de proteção e defesa, assinale as alternativas corretas. Com o surgimento de uma infecção respiratória, há uma produção de muco, que age também como uma barreira de defesa do organismo. Correto. O sebo forma sobre nossa pele uma barreira de defesa, protegendo-a de micro-organismos. Correto também. A inflamação nada mais é que o resultado de um processo infeccioso, porém, não há combate a corpos estranhos no local inflamado. Não mesmo, né? Porque há um combate, é onde as células brancas atuam, certo? Então, só as duas primeiras. 6. Encontre e marque a explicação para a inflamação. É formada apenas pelos glóbulos brancos? Não. É constituída de sebo ou suor? Não. Serve como proteção do organismo contra bactérias? Não. É o resultado de um processo de infecção combatido no organismo pelas células de defesa? Sim, a única é a última. Observe o esquema abaixo. Agora, com suas palavras e de acordo com seus estudos, explique o que aconteceu. Então, olha lá, a lâmina entrou aí, né? Uma lâmina metálica, né? Deu uma machucada aí, certo? Então, tem as bactérias, os vasos sanguíneos. Aí na letra A, né? E depois na B, os glóbulos brancos foram para onde foi cortado,
né? E aí eles estão conseguindo o quê? Cicatrizar, né? Então, a pele foi atingida, né, por um corpo estranho, causando ferimento, inflamação e inchaço. Os glóbulos brancos foram enviados ao ferimento, que o englobam e destrói as bactérias existentes, resultando na cicatrização. 8. Faça uma pesquisa e fale a respeito dos dois principais órgãos do sistema imunitário, sua importância e ação preventiva em defesa do corpo humano. Então, nós temos a medula óssea, que ela é um tecido, né, líquido, gelatinoso, que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecida popularmente por tutano, né? E tem o timo, que é uma glândula endócrina localizada ao osso externo, fazendo parte do sistema imunológico, certo?